Dando continuidade agora ao assunto de bombas hidráulicas, vamos agora falar um pouco de associação de bombas. Então, quando se deseja aumentar a vazão ou a altura manométrica, pode-se aumentar o número de bombas. Então, além disto, né, a nível de projetos, geralmente, quando se vai utilizar bombas, sempre se coloca uma bomba em adicional, dependendo de cada caso, para que, no caso de manutenção de uma delas, a outra entre em operação. Né? Isso tanto para a parte de esgotamento sanitário como para sistemas de abastecimento. Então, para aumentar a vazão, né, utiliza-se normalmente bombas em paralelo. E para aumentar a altura manométrica, utiliza-se bombas em série. Podemos também, como bombas em série, caracterizar também boosters, que geralmente são utilizados na rede, né, de distribuição, em algumas linhas tronco, para que pressurize a jusante de sua instalação e possa atender áreas mais distantes. Então não deixa de ser também uma bomba em série, mas que com um propósito diferenciado. Bom, o que seria bombas em paralelo, né? A associação. São bombas que dentro do seu barrilete ela tem um conjunto de, elas succionam do reservatório independente, mas que o recalque, ou seja, a tubulação que fica jusante, elas interceptam numa tubulação normalmente com diâmetro superior, né? Podemos caracterizar que a tubulação que sai de cada uma das bombas tem um diâmetro inferior àquela tubulação maior que agrega todas elas, e elas estão dispostas de tal forma que minimizem a perda de carga, tendo em vista que a perda de carga no barrilete deve ser levada em consideração no cálculo da altura manométrica final. E aí a gente vai também observar que existe a característica da curva do sistema, que a curva do sistema nada mais é do que a caracterização das tubulações de recalque e de sucção até o seu destino final. Então, a questão da eficiência das instalações hidráulicas, das tubulações, é importante para que otimize o funcionamento e a operação dos sistemas de bombeamento. Então, aqui está um desenho ilustrativo, né, de bombas em paralelo, e como podemos explicar a formação ou como se utilizar bombas em paralelo, né? Temos aí agora um gráfico que eu tenho dois eixos, né? O eixo Y, né, seria a minha altura manométrica e o meu eixo X seria a minha vazão. Então vamos imaginar uma curva de uma característica de uma bomba, de uma única bomba. Né? Essa curva característica ela é cedida pelo fabricante, como também vimos em informações anteriores, que você também pode fazer o levantamento, né, de acordo com o ensaio da sua bomba e fazer a curva da bomba atual utilizando dados coletados em campo. Né? Então, como eu poderia associar ou fazer a associação de duas bombas? Primeiramente, normalmente são utilizadas bombas em paralelo e bombas com características semelhantes. Isso aí é de experiência própria, né, que trabalhei no laboratório de eficiência energética, e lá as bancadas nós testamos exaustivamente essas combinações e já ficou demonstrado que bombas com características diferentes em associações em paralelo acaba que uma reduz significativamente o rendimento da outra, né, de tal forma que o melhor ponto de eficiência era exatamente quando as duas estavam com características semelhantes. Então, a rigor, e a literatura recomenda isto, as bombas em paralelo elas devem ser idênticas. Né? Pois bem, então para a construção da curva característica da bomba em paralelo, pode-se observar agora no gráfico a minha distância
do meio eixo até um ponto qualquer da minha curva da bomba, né, uma distância aí x, e eu vou pegar essa distância e apenas colocar a mesma no outro local, né, marcando, obviamente, este ponto. Da mesma forma, eu posso fazer isso com outro ponto da curva e marcar também este outro ponto, né, no meu gráfico. De tal forma, né, a gente pode pegar vários pontos para melhor caracterizar a curva, mas exatamente a soma, né, nesse sentido seria o dobro, né, de cada um desses pontos, da distância do eixo até a curva, para que eu consiga gerar uma quantidade de pontos e possa traçar a minha curva característica da bomba na sua associação. Pois bem, neste caso, agora eu tenho que fazer a compatibilização com minha curva do sistema. Observe que na primeira curva, neste ponto, seria o meu ponto de trabalho, no caso de eu utilizar apenas uma bomba. Então, se para o meu sistema eu tivesse apenas uma bomba, a minha altura manométrica e minha vazão seriam exatamente a minha H1 e Q1. E o meu ponto de trabalho seria este que está aqui identificado no gráfico. Aí vem o primeiro questionamento. Então, bombas em paralelo, eu vou duplicar a minha vazão? Na verdade, não. A minha vazão vai ser em função do ponto de interseção entre a minha curva do sistema e minha curva característica da bomba. Então, para o caso de bombas em paralelo, né, nós temos aquele outro ponto lá, em que eu vou ter minha vazão do sistema e minha altura manométrica do sistema, que neste caso não é o dobro, mas é uma vazão superior à minha vazão quando eu operava com uma única bomba. E aí, diante deste fato, pergunta-se, neste caso, qual seria as características de cada uma das bombas, no caso delas operando em paralelo. Bom, para saber esta informação, basta fazer o prolongamento horizontal do ponto de trabalho até interceder na curva da bomba, né, que foi desenhada anteriormente, que seria o ponto em amarelo. E neste ponto eu teria exatamente a minha vazão da bomba e minha altura manométrica que está sendo produzida. Então, este seria o ponto de operação de uma das bombas, e o meu outro ponto à minha direita seria o meu ponto de trabalho, que seria a minha vazão do meu sistema e a altura manométrica do sistema. Isso para a associação de bombas em paralelo. Bom, agora falando um pouco sobre associação em série, né? Essa é uma instalação típica de bombas operando em série. Pode-se observar uma grande quantidade de registros, isso porque facilita questões de manutenção, podendo fechar registros para operar uma, duas ou mais bombas em série, né? ou por questões de manutenção também pode ser fechado para remover a bomba do local. Mas agora vamos falar um pouco sobre como podemos construir a curva da associação das bombas em série. Bom, fazendo agora analogamente como construímos para o caso da associação em paralelo, em associação em série, né, temos aqui a minha curva da bomba, a curva característica, só que desta vez nós vamos pegar pontos com distâncias verticais. Você vai pegar do eixo da minha vazão até um ponto da curva, duplicar essa distância, né, no sentido vertical, encontrar quais são esses pontos e só então traçar uma curva com base nestes pontos. Então essa curva segunda seria a minha curva da bomba com associação em série. Bom, com essa construção, né, podemos agora traçar a curva do sistema e tomar nossas conclusões.
Analogamente, né, podemos dizer que se eu operasse esse meu sistema apenas com uma única bomba, este seria seu ponto de trabalho, seria minha vazão da bomba e minha altura manométrica na operação de uma única bomba. Agora, caso eu operasse o meu sistema com duas bombas em série, né, então o meu ponto de trabalho seria exatamente na interseção da curva do sistema com a curva característica da bomba produzida, calculada em série. Então eu teria minha altura manométrica do sistema e minha vazão do sistema. Então vem também o seguinte questionamento, que é exatamente saber qual seria a operação da minha bomba, né, no caso de operarem em série. Então a operação da minha bomba seria, eu teria a mesma vazão, né, a minha vazão seria a mesma, só que a minha altura manométrica de cada uma delas seria dada por HB1, que seria a altura manométrica de uma única bomba. Então, este seria o meu ponto de trabalho de cada uma das bombas, e o ponto de trabalho aqui em cima, nesse ponto vermelho, onde eu tenho a altura manométrica do sistema, seria o ponto de trabalho da associação das bombas em série. E caso, tanto para bombas em série como em paralelo, se ocorrer de eu associar 3 ou mais bombas, o procedimento é o mesmo, com a diferença de que eu tenho que somar 3 ou 4 ou mais vezes, dependendo do número de bombas que eu tenho associadas. Né? É interessante, né, essa metodologia, porque essa segmentação, tendo em virtude de que ao dimensionarmos bombas, geralmente, nós colocamos diversas bombas para operar no sistema no final de plano, que é assim que é dimensionado, mas que no início do plano, ou seja, quando o projeto entra em operação, normalmente o sistema e as demandas são menores, então você pode otimizar o acionamento dessas bombas de tal forma que no início algumas bombas sejam acionadas e no final todas elas sejam acionadas, tanto com relação a nível de projeto, como para atender também a demanda com a variação horária, né, durante o dia. Pode-se utilizar mais bombas em horários de pico e menos bombas naquele horário noturno onde as demandas são mínimas. Bom, obrigado.